Fala, terráqueos! Como vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez, nós estamos aqui no canal O Presbítero, um canal que foi criado com o objetivo de estudarmos a Palavra de Deus de forma resumida, evidentemente, para que as pessoas possam compreender mais, né? Tantas pessoas às vezes leem e não entendem nada das Escrituras, então o nosso objetivo é exatamente esse, de forma simples, curta, com vídeos curtos e objetivos, a gente falar um pouco sobre a Palavra de Deus. Antes de começarmos, eu preciso que você nos ajude a compartilhar esse canal. É muito importante, né? Dá os likes lá, toca o sininho, mas principalmente compartilha, né? Quanto mais você compartilhar, mais chance esse canal vai ter de crescer. E esse canal crescendo, mais pessoas vão poder aprender também da Palavra de Deus. Hoje eu vou usar um apelo que eu aprendi com o meu neto. O meu neto, quando ele quer que eu jogue futebol e eu não estou com muita vontade, sabe? Estou meio desanimado e tal, ele fala, vovô, vamos futar futebol. Só que ele tem uma tática, ele fica em mim assim, vamos jogar vamos futar futebol, 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 futar futebol. Cara, ele me cansa, velho. Aí eu levanto a mão, Luiz, vamos futar futebol, que ele fala futar futebol. Então a tática é futar futebol, futar futebol, futar futebol. Então vou usar a tática dele, quer ver? Compartilha, 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 compartilha esse canal para esse canal crescer, tá bom? Muito bem. Nós estamos estudando a Palavra de Deus. Eu comecei em Gênesis, né, que é o princípio de todas as coisas. Lembra que eu falei? Você precisa crer que Deus criou todas as coisas, isso é fundamental na sua fé. Você precisa crer que Deus criou tudo em 6 dias, isso também é fundamental na sua fé. E no estudo passado eu falei que você precisa realmente crer que Jesus é o Senhor e Criador de todas as coisas, que Jesus é Deus, ele não é uma criatura de Deus. Muito bem, hoje nós vamos também de forma resumida e rápida falar sobre a criação do homem e da mulher, né? Gênesis, capítulo 1, versículo 26, ele diz o seguinte, né? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Muito bem. Vou tentar rapidamente falar algumas coisas importantes. Primeiro, quem criou o homem e a mulher? Foi Deus. De uma forma sobrenatural. Continuamos falando da forma sobrenatural que Deus criou. O homem não é uma evolução, ele não é um resultado de alguma evolução de alguma espécie. Não existe nada que Deus tenha criado à sua imagem e semelhança. O único ser que Deus criou à sua imagem e semelhança foi o homem. E não existe mais ninguém. Então, você precisa abandonar qualquer ideia que se passe que o homem é resultado de uma evolução de algum outro ser, porque ele não é. Ele foi criado homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus. Isso é importante. Segunda coisa muito importante, eles foram criados à imagem e semelhança, mas eles não são deuses. O homem não é Deus, ele não foi criado igual a Deus, ele não tem os poderes e os atributos de Deus, que só Deus tem, ele não tem. Então o homem não pode ser endeusado e ele não é Deus, ele é um ser criado, diferentemente de Jesus, que é Deus, o homem é um ser criado. Então qualquer adoração que você possa prestar a qualquer homem que seja, não importa o que ele fez na vida, no passado, no presente ou no futuro, é um erro, é uma idolatria. Por quê? Porque o homem, ele não é Deus, ele não é e nunca será. O máximo que o homem, e quando eu digo homem é gênero humano, né, homem e mulher, eles vão ser, no novo céu e na nova terra, são co-herdeiros, porque Cristo é o herdeiro de todas as coisas e nós somos co-herdeiros, é o máximo que nós vamos atingir aí. Então o homem não deve receber nenhum louvor, nenhuma adoração, ele não é Deus. Mas o capítulo 1, no versículo 26, vai dizer que Deus criou o homem e a mulher, e lá no versículo 31, viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde de manhã o 6º dia. Deus cria o homem de uma forma sobrenatural, e eu não vou ler aqui, mas você pode ler, gastar um tempinho lendo o capítulo 2 aí, que vai falar a formação do homem e a formação da mulher. Aí Moisés vai gastar um pouco mais de tempo para detalhar a formação do homem e da mulher. Muito bem. O que é importante aí nós entendermos? Porque talvez você até creia que Deus criou o homem e a mulher, mas você fala, mas você querer que eu acredite que o homem foi feito do barro, como está escrito aí em Gênesis, é difícil, é forçar a amizade, né? Terráqueo, entenda uma coisa.
Tudo é sobrenatural de Deus. Se a palavra de Deus, se Moisés descreve em Gênesis, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus criou o homem do barro, ele deu fôlego de vida, e depois criou a mulher da costela de Adão, tudo isso já é sobrenatural. Não é uma coisa natural que você vai achar que é natural, mas a sua fé tem que ultrapassar essas suas dúvidas, né? Você precisa realmente crer. Qual é o grande problema de você não crer que o homem foi criado dessa maneira? Você fala, não, eu até acredito que Deus criou todas as coisas, mas criar o homem assim, desse jeito, aí do jeito que está aí, eu não consigo acreditar. Mano, muito bem, eu já falei isso em estudos passados, né? Se você realmente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, e não crê que o homem foi criado dessa maneira, então alguém está mentindo aqui, ou Deus ou Moisés. Eu acredito que nem Deus nem Moisés. O homem foi criado exatamente de forma sobrenatural. Deus formou o homem do pó da terra, e formou mesmo, ele tem poder para isso, e poder sobrenatural. E depois formou a mulher da costela de Adão. A Bíblia fala que ele deu um pesado sono sobre Adão, tirou uma das suas costelas lá, uma parte da sua costela, e criou a mulher. E isso, muita gente pode achar absurdo, mas eu naturalmente creio pela fé que isso é possível. Qual é o outro grande problema de você não crer nisso? Eu vou te explicar. Se você tem uma dificuldade de achar que isso é meio folclórico, né? Isso aí é meio folclórico, isso é uma lenda, não é possível, Deus não criou dessa forma. Por quê? Porque é impossível. É impossível Deus criar alguém do barro, é impossível Deus dar um sono em alguém, tirar da costela e formar uma mulher. Porque nós estamos falando de algo sobrenatural que você tem dificuldade de crer. Deixa eu te explicar. Olha como o problema da sua fé no que aconteceu no passado vai interferir na sua fé no que vem no futuro. Porque quando Jesus voltar, o apóstolo Paulo vai nos declarar nas Escrituras que é assim, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que já morreram, quanto aos que dormem, aqueles que já estão em Cristo. Porque quando Jesus voltar, esses que já morreram ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, na perspectiva que ainda a gente esteja vivo quando Jesus voltar, seremos transformados num piscar de olhos, receberemos um corpo glorificado num piscar de olhos e teremos um encontro com Cristo nos ares. Então, raciocina o seguinte, se você está com dificuldade de crer que Deus fez o homem instantaneamente do pó da terra e que ele criou a mulher da costela de Adão, e isso foi feito no sexto dia, porque está muito bem isso aqui declarado, qual é a razão, se você tem dificuldade de crer nisso, qual é a razão para você crer que Deus vai ressuscitar um monte de gente que morreu? Do nada, gente que já foi cremada, gente que foi esmiuçada, aí, gente que já esmagada, gente que não tem mais nada, só tem pó. Então, olha a dificuldade. Você tem dificuldade de crer que Deus fez o homem da forma com que ele fez, mas não tem dificuldade de crer que Deus vai transformar corpos e vai ressuscitar corpos? Então, eu que creio que Deus criou da forma como que a Bíblia diz que ele criou, eu tenho muita facilidade de crer pela fé que Deus vai ressuscitar mortos mesmo. E que Deus vai transformar, se nós estivermos vivos aqui quando Jesus voltar, Deus vai ressuscitar essas pessoas. Sem dificuldade nenhuma, percebe? E então, reveja o seu ponto. Se você está naquela linha, naquela pegada de achar, né, essas coisas, né, não tem explicação, eu não sei se eu creio, então sua fé está muito prejudicada, porque lá no futuro também acontecerão coisas sobrenaturais que você vai ter que duvidar. Pensa bem nisso, né? Outra coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar com você. Tem gente, aí é uma pegada aqui séria, terráquea, presta bem atenção nisso. Tem gente que não crê em Adão e Eva, que se diz cristã. Eu sou cristão, mas eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo, mas eu não acredito em Adão e Eva. Isso é uma lenda, isso é uma história inventada lá pelos hebreus, sei lá por quem. Inclusive, eu já vi gente, né, que se diz, porque cristão hoje, nós vamos tratar mais para frente, muita gente se diz cristão, né? Cristão é uma palavra que todo mundo diz que é, mas o cristão verdadeiro, olha o problema sério. Se você tem dificuldades de acreditar que existiram no passado os primeiros seres humanos criados por Deus, que receberam o nome de Adão e Eva, o que você faz? Você anula muitas coisas do futuro. Por quê?
Porque se não houve Adão e Eva, se eles não existiram, se isso foi uma invenção que está na Bíblia, então toda a sua ideia sobre Cristo não tem nenhum sentido. Por quê? Eu não vou falar exatamente sobre isso hoje, mas se não existiu Adão e Eva, não existiu queda. E se não existiu queda, a razão de Cristo ter vindo ao mundo também ficou ineficiente. Não tem nenhum sentido. Por quê? Não existiu Adão e Eva, é uma história. Então não existiu queda. Se não existiu queda, não existiu pecado. Se não existiu pecado, não precisou um resgatador do pecado. Porque o que Cristo veio fazer aqui na Terra? Um turismo? Não. Ele veio, ele é o Deus encarnado, como nós vimos, para que ele pagasse o preço pelo meu e pelos seus pecados. Não é essa a verdade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça onde? No inferno. Bom, se não existiu Adão e Eva, não existiu queda. Se não existiu queda, não precisa de redenção. Percebe? Então, olha, terráqueo, foca aqui. A sua fé, ela não pode estar partilhada de formas... tem coisa que eu creio e tem coisa que eu não creio. Eu creio em Cristo. Legal, mas Adão e Eva não creio. Do mesmo jeito que eu peguei no pé aí, no vídeo passado, que não adianta você crer em Cristo e não acreditar que Ele é Deus, que isso é uma afronta, eu vou te dizer também, se você não crer em Adão e Eva, você está afrontando Deus. Por quê? Porque se não existiu Adão e Eva, não existiu queda, não existe Cristo. Pelo menos não existe Cristo como o quê? Como o Redentor, como o Messias, como o escolhido de Deus para salvar o seu povo. Então percebe como uma coisa está ligada na outra? Você precisa rever isso, tá? No próximo estudo, eu vou falar com você sobre uma coisa muito importante também, que está no final desse capítulo, que ele vai falar assim, viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Bom, se era muito bom Deus fazer homem e mulher, então não faz nenhum sentido nós queremos mudar isso, mas isso eu vou falar no próximo vídeo, beleza? Então hoje eu preciso que você realmente pare, terráqueo, para e pensa, né? Adão e Eva foram criados por Deus da forma como está nas Escrituras e eu preciso crer nisso. E se eu não crer nisso, eu anulo toda a minha fé no futuro em Cristo Redentor, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado por participar. E não esqueça, como diz meu neto Luigi, compartilha. Tchau, gente!